Bom, primeiro tema do dia, a ex-presidente Dilma Rousseff está em Curitiba. Sua ideia era visitar Lula na cadeia. Era, né? Porque a juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara de Execuções Penais, vetou a entrada de um grupo de deputados federais na cela do petista. Mais do que isso, ela emitiu uma decisão vetando qualquer visita ao ex-presidente que não sejam os advogados ou os familiares, né? Assim, ficarão sem ver Lula, entre outros, Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann e Ciro Gomes, só para citar alguns. Para a magistrada, permitir essas inúmeras visitas pode prejudicar o funcionamento da Polícia Federal. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, viu, Vera? Ela chamou a decisão de prepotente, arbitrária e ilegal. Começo então com você. Fez bem a juíza em acabar com essa farra aí das visitas? Eu acho que eu e o Lula concordamos que a juíza fez bem. Ele deve estar agradecendo a ela por ter vetado a presença desse pessoal em sua cela. E ele hoje, agora à tarde, foi ouvir, tá lá no silêncio da sua cela e começa a ouvir Dilma Rousseff falando no megafone. A gente vai separar a imagem, o Bob tá me dizendo que teve um problema Dilma que a gente vai trazer essa falar, imagem. Boa tarde, Lulinha! E aí, a mim só ocorre uma cena, que deve ser a mesma que ocorre a ele, Lula, que é um meme que circulou na eleição de 2014, e aí agora eu vou pedir licença pro Carioca pra imitar o Lula. Que ele falava assim nesse meme: Palocci, lembra aqui pra mim, Palocci, quem foi que apresentou a Dilma pra gente? Foi o Zé Dirceu? Porque se foi o Zé Dirceu... Então ele deve ficar pensando lá na cela, preso, cumprindo pena, porque veio tudo abaixo no governo da Dilma, tudo à tona que eles estavam fazendo, todo o projeto de assalto ao Estado brasileiro promovido pelo PT foi desnudado no governo da Dilma, e aí a gente sabe da indignação do Lula, que queria que tudo tivesse sido abafado e não foi, etc, etc. Então, ouvir a voz de Dilma Rousseff não deve ser algo muito agradável aos ouvidos do Lula. Brincadeiras à parte, a juíza claramente está correta, não tem sentido uma romaria de político usar uma cela de um apenado que está cumprindo a sua pena juntamente com outros vários condenados ou presos em prisão preventiva da Lava Jato, que estão ali provisoriamente antes de irem para seus locais definitivos de cumprimento de pena, e a regra é uma e é uma para todos. Podem visitar os presos uma vez por semana seus familiares e todos os dias, sem restrição, seus advogados. Portanto, Dilma Rousseff, ao que me consta, não é ainda parente do Lula e nem advogada, assim como toda essa romaria, essa legião de gente que estava lá fora berrando pelos megafones. Ontem o exaltado deputado Paulo Pimenta disse que eles iriam inventar aí uma suposta ação penal para acusar a juíza de crime por ela não nos deixar visitar o Lula. Eu acho que eles podem tentar, vão dar com a cara na porta, como em outras tentativas do gênero. Patrick. O André Azaz, acertou para você a juíza ao vetar essas visitas todas? Acertou, Patrick, mas a rigor nem precisava dessa determinação, né? Devemos ser pelo cumprimento estrito das regras. Um preso na condição do senhor Lula tem direito a que tipo de visita? Isso já existe, está dado. A Vera acabou de falar, ponto final. Acabou. Sem exceção. Precisamos parar de tratar o Lula como exceção no Brasil, né? Inclusive, isso acontece quando uma juíza precisa fazer esse tipo de manifestação, atestar algo cuja regra já existe. Ponto final. Vai lá, Madu. O que a gente está assistindo agora é um espetáculo lamentável. O Lula já está indo para a terceira ou quarta, de cadeia, e aquilo que se imaginava, né, que os petistas imaginavam, que o Brasil ia pegar fogo, né, que ia virar uma confusão danada, o povo ia para a rua, tudo em favor do Lula, né, tire o Lula da cadeia. Isso só existe na delirante imaginação, né, desses petistas aí, que estão, então, querendo criar fatos, né, aqui e acolá, para que haja esse sentimento, né, de que há uma revolta, há uma inquietação. Não há nada. Como disse o Andreasa, o Lula é um apenado como outro qualquer e tem que estar submetido ao regime carcerário, às regras penitenciárias, pura e simplesmente, principalmente
porque ele não é um preso político, nunca foi, jamais será. Ele é um preso comum, de crime comum, né, de crime de colarinho branco, de corrupção, de lavagem de dinheiro, essas coisas todas. E é isso que está perpassando para a sociedade. A sociedade como um todo já entendeu isso. Né? Quem se recusa a entender a realidade é esse povo petista, né, que desesperado, né, aqui, acolá, invade uma fazenda lá, não sei de quem, vai lá para a porta da cadeia e fica berrando bom dia Lula, boa noite Lula, boa tarde Lula. E isso vai durar mais uma semana, mais duas, e cada vez vai diminuindo mais, até que o Lula vai ficar lá cumprindo a pena dele, como determinou a justiça, e nós aqui do 3 em 1 vamos também poder discutir os assuntos. Aliás, falando em Lula, a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, leu nesta segunda-feira, viu, Vera, André Razimadum, uma carta do ex-presidente endereçada aos membros do Diretório Nacional do Partido. No texto, o líder petista ressalta a importância de 2018 para a legenda, a esquerda e também a importância para a democracia. No seu caso específico, ele pediu a liberdade. Lula diz ainda ter ficado feliz com o resultado do último Datafolha e agradeceu o apoio dos militantes. Ele encerra a carta afirmando que a luta continua. Eu começo com você esse tema, Andreasa, para falar um pouquinho, né? Estamos seguindo aí, falando do ex-presidente Lula. Você acha que essa peregrinação, essa leitura de carta, dura até quando, hein? Patrick, o sujeito precisa encontrar uma maneira de dar vazão, alimentar a sua própria estratégia. Vejam que até escrevendo carta está, né? O poder reformador da cadeia, né, faz com que um sujeito que nunca escreveu nada passe a escrever carta. Dizem até que está lendo livros, certo? Então, vocês conhecem a minha tese aqui, eu sou pessimista inclusive em relação a esse cenário que o Madureira falou. Aliás, a entrevista do José Dirceu dá algumas brechas nos momentos de menor delírio sobre as formas de comunicação com o mundo exterior. O Lula vai encontrar maneiras de falar, e aí para mim é muito importante deixar isso claro, falar com aqueles 20% que constituem a sua militância histórica, que não é petista, é a militância lulista. É evidente que quanto mais tempo preso ficar, menor esse alcance terá. Isso não há dúvida, ele conta em sair da prisão até a eleição, faz parte da estratégia dele, mas que ele manterá um canal de comunicação ativo usando esses cavalos que estão disponíveis aí, Gleisi, Lindbergh, para amplificar, Dilma, para amplificar o seu discurso, para fazer com que cheguem, o cavalo no sentido, Patrick Santos, cavalo no sentido religioso, né, digamos assim, já que afinal de contas o Lula é uma ideia. Aqui porque o Reginaldo é um criador de cavalo, por isso que eu então, exato, claro, o cavalo no sentido da incorporação da palavra. Não é nenhum mangalá, como é que chama aí a raça? Não, eu tô... de alta plumagem, né? Já teve, né? Peraí. O cavalo do Reginaldo é cavalo de gente rica. Eu tô falando de cavalo qualquer, para transmitir a mensagem, entendeu? Então, esse tipo de cavalo existirá por Lula. Existirá por Lula passar o seu recado, e ponto final. Agora, insisto, depende de sair, a completude da sua estratégia depende de sair da cadeia até o antes da eleição. Vera. Pois é, a gente já tem aí uma grande tradição, o Andreasa como editor sabe melhor do que eu, de grandes livros escritos no cárcere, e mesmo troca de correspondência epistolar a partir do cárcere, mas eu acho que é esse caso aí que sai a literatura política ruim, de manual, daquela coisa de panfleto mesmo, de propaganda partidária, da pior qualidade, e que eu acho que tem um prazo de validade muito restrito. Não vai dar para o Lula ficar alimentando essa idolatria a ele na base da carta levada por esses emissários que são para lá de cavalo ruim, né? Eles são piores que cavalos ruins, são pangarés ali. O problema é que sem ele, no PT só sobra pangaré. Pois né? Nesse sentido que eu tava... Então eu acho que não adianta nem escrever, não adianta nem ele virar o Graciliano Ramos da noite para o dia, nos milagres que ele opera, vai que não vai adiantar. Não acho que será assim que o PT fará um sucessor para o Lula, mantendo essa aura de ele é preso político, ele é perseguido.
Isso não vai colar para além dos convertidos e não vai colar por muito tempo. E basta ver o caso dessa juíza. Ela se impressionou com as ameaças petistas, com a tentativa de intimidação feita pelo deputado Paulo Pimenta? Não, ela não se impressionou. Ela foi lá e deu a canetada que ela daria para qualquer outro preso. Desculpa, amigos não podem, os familiares têm prioridade, os advogados sim, de conversa. Então, eu acho que vai começar a faltar emissário, vai começar a faltar interesse, vai passar um tempo e aí ele vai entrar naquela rotina do cárcere descrita pelo Zé Dirceu ali, que cada um faz o seu e tal, não sei o quê. Não vejo grande poder de inflamar multidões a partir dessa estratégia da mensagem na garrafa. Né? E a estratégia de a Dilma dando boa tarde pro Lula? Já tá pronto, é tristeza, Vera? né? Então, Aí é tristeza. Coloca aí, Reginaldo, vai lá. Pessoal, a presidente Dilma vai puxar um boa tarde pro presidente Lula. Boa tarde, Lula. Olha aqui. Patrick. Boa tarde, nosso querido Lulinha. Boa tarde, presidente Lula. Alô. Ô, Patrick. Oi, Andreasa. Veja como funciona. Eu até devo dizer que sinto uma certa nostalgia. Vejam como funciona, sempre foi assim, a comunicação modalidade Dilma. Lindbergh anuncia: pessoal, Dilma vai dar boa tarde. E ela vem e fala: boa tarde. É isso é muito Dilma, gente. Isso é muito Nesse caso, Dilma. até achei que ela conseguiu ser bem clara. Ela podia ter Você entendeu, não entendeu? Então, mas eu editei o livro de um mês do Celso Arnaldo Araújo, até nosso parceiro aqui da Jovem Pan. Eu conheço bem essa gramática lulista. Aliás, a Vera Magalhães deu em primeira mão esse livro. Foi ela que deu a notícia de que esse livro ia sair. Que é o seguinte: a Dilma Rousseff precisa ter boa tarde anunciado, para que não haja dúvida de que será boa tarde. É isso, é incrível. Incrível. Quero aqui reconhecer que para mim já era. Boa tarde, Marcelo Madureira. Boa tarde, Patrick Santos. Quem teve a capacidade de saudar a mandioca, não é nenhuma surpresa que tenha a capacidade de saudar também o ex-presidente Lula. Mas eu não sei se interrompeu a comunicação na minha primeira intervenção, é isso. Esse movimento todo aí, ele vai acabando. Eu fiquei observando as imagens ali. É um problema o desemprego no Brasil, né? Quanta gente sem ter o que fazer. Deve ter ali também muito funcionário ali do PT, funcionário público, fantasma. É curioso ver a meia dúzia que está ali, né, fazendo guarda, né? Ali fazendo plantão. Essa coisa cada vez mais vai minguar. E é isso, e ele vai virar um prisioneiro, um presidiário como outro qualquer. Eu discordo do Andreasa, dizendo que tem um plano dele de ser solto antes das eleições. Pode ser, mas ele tem que combinar isso bem com os russos, né? Os russos são aquele lado, o lado do Supremo Tribunal Federal, que defende a Operação Lava Jato. O nosso Supremo está dividido. Nem todos os juízes, nem todos os ministros estão, digamos assim, compactuados com esse grande acordão aí de estancar a sangria. Então está havendo aí essa luta, né? A opinião pública, eu acho que é parte importante aí desse embate. Está rolando, né? Não é jogo jogado, mas eu acho que se o Lula fez esse tipo de aposta, ele pode dar com os burros na água, né? Ele pode, as eleições passarem, ele continuar preso, o novo presidente tomar posse, ele vai continuar preso, e cada vez mais ele vai lá se perdendo lá nos corredores labirínticos da prisão. Oi, Andreasa, você chamou, né? Não, só para dizer que não há nenhum plano do Lula de sair da cadeia, porque isso significaria estar mancomunado com alguém da justiça. Eu disse que ele precisa sair da cadeia para que o seu projeto pessoal político se cumpra. Isso é uma obviedade. Se ele ficar preso vencendo o período eleitoral, aí realmente ele se torna uma irrelevância. Para que ele continue tendo relevância político-eleitoral, ele precisa sair antes da eleição. É o sonho dele e a tática a corda que ele estica passa por aí. Se vai conseguir é outra história. Cada dia parece menos provável.
Mas... Eu sei, André, mas teve até aquela matéria do deputado Valdir Damus, do PT aqui do Rio de Janeiro, em vídeo dizendo, né, que o Gilmar Mendes é nosso. Palavras dele, né? O Gilmar Mendes é nosso. Assim como a gente sabe que existem outros ministros que realmente são muito próximos do PT. Alguns, inclusive, já serviram ao PT. Aliás, só chegaram ao Supremo Tribunal Federal por terem servido ao PT. Então, isso não é fora de questão. Você está falando aí, de jeito nenhum que é fora de propósito, não é mais do que uma expectativa. Existe aí uma certa tática mesmo. Mas o que a gente está assistindo no Brasil hoje é uma luta, né, interna que se dá em vários segmentos da sociedade e das instituições. Sobretudo hoje no judiciário. Cada vez mais claro isso. É impressionante a ausência de qualquer outra coisa que o PT tem a propor à sociedade. Eles estão há meses, anos falando em golpe, eleição sem o Lula é fraude. O que o PT tem a propor à sociedade? O que o PT tem a propor a uma sociedade em que as pessoas querem abrir a sua startup, que as pessoas querem empreender, que as pessoas querem colocar os filhos na universidade, na escola? O que o PT pós-2002, pós-carta fraudada ao povo brasileiro, pós tudo isso que a gente viu, tem a dizer para essas pessoas para voltar a ser um partido relevante, para não ser um partido a serviço de uma ideia, a serviço de um homem que agora está preso. O PT virou um partido quase como é que é aquilo? Pastoral carcerária. Pode substituir o PT pela pastoral carcerária, que vai dar na mesma, porque o partido não tem outro assunto que não seja esse. Seus parlamentares não têm outro assunto, estão vendo a bancada minguar, estão vendo diminuir a relevância relativa na sociedade e continuam com esse assunto, com essa cantilena, não viram esta página. Não é possível que eles não percebam que estão indo para o abismo, se tornando irrelevantes, se tornando dispensáveis no debate político, mesmo de uma parcela da esquerda, que ainda acredita num ideário de esquerda. É um partido que deixou de ter razão de existir, a não ser para fazer esse papel de pastoral carcerária. Se substitua uma coisa pela outra, então... Bom. O PT não tem alternativa ao Lula. Qual a alternativa do PT, se não o Lula? E só para alongar um pouco, o que se diz, né, os petistas falam, não, que a política social nos anos petistas, né, tirou os brasileiros da miséria. Mentira. Criou uma grande ilusão nos pobres brasileiros, né, que através do endividamento, né, passaram a andar de avião, passaram a frequentar faculdades, mas quem se deu melhor foram aqueles que financiaram as passagens aéreas, aqueles donos de faculdade, né, que receberam antecipado o valor das bolsas de fiéis, né? A política lulista social, ela é uma farsa, porque ela não é autossustentável, ela não se sustenta, como se mostrou, o Brasil quebrou, essa que é a verdade. Então o PT não existe, é uma farsa, acabou, a última esperança deles é a volta do Lula, e também não sei com que proposta, não sei para fazer o quê.